Mestre Léo, em discussão anterior, nós estávamos abordando a importância de ampliarmos o nosso entendimento sobre o conceito de defesa pessoal, para além de um repertório de técnicas específicas para situações corporais específicas. Obviamente não tirando o valor dessas atividades. E foi destacado que numa relação de conflito nós temos aí um passado, um presente, um futuro, um antes, um durante e um depois. Né? Que esse fluxo de ações tem desdobramentos múltiplos. Para isso precisamos de talvez um posicionamento mais consciente e estratégico. Foi enfatizado também da importância da antecipação para que nós não nos colocássemos em situação de vulnerabilidade e de risco. Uma forma, obviamente, de conceber uma maneira de preservar a vida e preservar, muitas vezes, um cenário muito aberto que fuja do nosso controle, sabendo que nós não somos oniscientes e onipotentes. Não temos condições de prever tudo e dominar tudo. Por isso se enfatiza cada vez mais uma atitude de observação e zelo de um determinado cenário, para saber como se portar. Como que o estudo das artes marciais, a partir das experiências corporais de combate, no caso simbólico, podem ajudar para ampliar e desenvolver essa sensibilidade estratégica, essa sensibilidade de percepção antecipatória? Em primeiro lugar, a experiência marcial, ela é desenvolvida a partir de uma configuração muito específica que nos permite fazer aquilo que é crucial em todos esses tipos de situação, ou seja, a avaliação do cenário. Então, a avaliação do cenário é o ponto mais importante de tudo. Por quê? Porque é a avaliação do cenário que vai nos dizer o que podemos ou não podemos fazer. Não é uma questão de decisão nossa. E nem de uma vontade deliberada. Não é de uma vontade deliberada. É a partir da identificação do que o cenário nos permite. Então, quando nós temos, por exemplo, um processo, por isso que é muito interessante o processo da prática da arte marcial, e não importa qual arte marcial, quando você identifica o cenário, você começa a prestar atenção como que é o jogo de forças daquele cenário, que é o que eu tenho que identificar, para que eu possa saber se o que eu devo ou não fazer. Nós vemos isso muito acontecendo de pessoas que solicitam que não se reaja mediante de uma situação de violência, né? Então, tanto que você vê que hoje, né, a nossa população está privada do uso de arma de fogo, né, principalmente no sentido, né, do perigo que ela pode representar. Por outro lado, há outras formas de pensar onde se valoriza a importância da reação. Por exemplo, no próprio Estados Unidos é possível, né, você ter armas de diferentes calibres, tá, dentro da sua casa. O que é melhor? Reagir ou não reagir? Não sei, porque quem vai dizer se é o que é melhor vai ser a avaliação, a sua capacidade avaliativa do cenário. E muitas vezes num ambiente de incerteza e de muita emergência. Isso. E aí o componente emocional Isso. acaba tendo um tensionamento com a dimensão da razão. Exato. E aí ficamos imaginando como que um trabalho corporal pode levar a um alcance de uma competência tão importante, mas tão complexa, que é a capacidade de avaliar um cenário para verificar se reajo ou não reajo, ou que recursos eu utilizo. Estamos falando de um processo bastante complexo. Exato. Por isso que é tão interessante a experiência marcial corporal. Porque ela vai trazer todos esses ingredientes para que nós saibamos avaliar o cenário sob pressão. Porque a tendência, quando você está sob pressão, é agir, né, deliberadamente. Eu quero fazer isso e acabou. E eu não avalio o cenário. É aquela famosa visão de túnel. Mas por que a experiência marcial vai possibilitar levar um indivíduo para esse contexto de tensões sobre o qual nós queremos tirar o melhor benefício? Porque nós somos educados a ter uma conduta feminina. Ou seja, uma conduta onde nós vamos prestar atenção no outro. Porque a composição de forças é entre eu e o outro. Então, como que eu faço essa avaliação a partir disso?
Cada modalidade tem vários recursos para isso. No caso do sistema Wing Chun, por exemplo, nós temos um trabalho que você conhece muito bem, que é o Chi Sao, e dentro do Chi Sao nós temos aquilo que nós chamamos de Luk Sao, que é um processo onde, né, podemos até mostrar isso aqui para os nossos, né, espectadores aqui, ó, né, esse momento aqui é onde eu posso prestar atenção, olha lá, onde que está a abertura dentro de um processo cíclico para que quando estiver aberto eu possa golpear, né, e possa trazer, por exemplo, mesmo que você reagiu para essa defesa, por exemplo, eu tenho condições de trazer o movimento e atacá-lo, né? Então, tudo isso vem a partir de uma percepção de como que sua mão está reagindo. Ou seja, estou fazendo, e essa avaliação de cenário, como fica evidente, ela não é estática, porque o processo está se desdobrando. Quer dizer, a partir dessa experiência corporal, sobre esta prática que nós conhecemos como Chi Sao, que é essa conexão de braços, obviamente envolve o corpo como um todo, ela vai sendo graduada, vai levando o praticante para níveis de complexidade e tensionamento cada vez mais elevados e, obviamente, gerando mais adaptações. Exato. E por isso, e agora, o fato da pessoa fazer esse trabalho não significa que ela terá uma capacidade antecipatória. Então, isso é uma advertência que serve para várias modalidades. Claro, exato. E o que deveria trazer uma certa prudência por parte de tutor e tutorado. Isso. Por quê? Porque tudo depende dessa regulação, quer dizer, o instrumento está lá. Só que como que nós iremos, né, explorar esse instrumento? Qual é a capacidade do tutor? E numa das nossas conversas anteriores já falamos sobre isso, sobre a importância dele mediar adequadamente a legitimidade da relação. Porque essa legitimidade é que vai trazer todos esses elementos antecipatórios que vão ser úteis, inclusive para a defesa pessoal, mas não só para a defesa pessoal. Então, mestre, pelo que o senhor está colocando, nós utilizamos as experiências corporais de combate simbólico, porque esse exercício representa e simboliza o combate, é dotado de vitalidade e energia, mas para uma promessa como essa, educar alguém para lidar com situações de crise e conflito, para que ele possa ler um cenário, se adaptar e tirar o melhor proveito dele, sobretudo preservar a vida, me parece que são necessários outros recursos e outras experiências para além dessa do que nós colocamos. Fizemos um juízo adequado dessa questão ou não? Por isso que é tão importante a vida Kung Fu, que nós chamamos de vida Kung Fu. E o que seria essa vida Kung Fu? É exatamente a extensão desse processo para outros níveis que não sejam do âmbito da experiência marcial. Não é só ficar praticando esses movimentos. Nós temos que, a partir desses movimentos, ir para um outro patamar. Ou seja, quando nós saímos para lidar com o trânsito, ou saímos para almoçar, ou saímos para fazer uma compra, ou seja, e entramos no cotidiano. Existe um clássico chinês muito famoso chamado Chun Yun, que é um clássico que fala sobre a capacidade de você estar centrado nas atividades comuns da sua vida. Porque é nas atividades comuns é que você vai ver qual é o grau de atenção que você tem. Mestre, me permite, desculpe interrompê-lo, mas pelo que o senhor está me colocando, então me parece que se é importante estender para a conduta essas habilidades, essas qualidades trabalhadas entre mestre e discípulo, tutor e tutorado tem que se deslocar para essas esferas da vida cotidiana também para fazer essas experiências. Exato. E por isso que muitas vezes você vê esse trabalho de artes marciais no mundo contemporâneo, ele se limita àquelas horinhas ou aquela horinha que a pessoa, né, que um determinado profissional alugou ou reservou dentro de uma academia para passar uma determinada, né, um determinado tipo de técnica e não permite que ele tenha uma vivência com esse aluno, com esse discípulo que extrapole aquele ambiente. E nós enxergamos que é fundamental, porque aí nós temos os dois extremos. Nós temos o extremo da máxima atenção, que é quando você está na experiência marcial, e naquela mínima atenção, que é na experiência do cotidiano. Coisa simples da vida.
tomar um chá, fazer um chá ou varrer algum lugar. Então esse contraste me permite estar atento a todos os momentos. Porque há uma tendência de relaxamento quando você está fazendo atividades do cotidiano. E com isso, então, a minha atenção cai. A atenção cai e a tensão cai junto. Né? Então, me parece que essas considerações que o senhor está colocando me levam a crer que o tutor, o professor, mestre responsável deve ter uma experiência que subsidie esse tipo de proposta. Ele primeiro precisa ter passado por essa experiência com alguém que tenha capacidade de conduzi-lo nesse processo. Né? Então, hoje, a grande dificuldade, né, de nós termos profissionais qualificados nesse aspecto é porque a maioria se limitou apenas àquele trabalho técnico limitante. Né? E não teve essa experiência que vai além desse trabalho técnico. Né? E por isso que eu vejo que o grande benefício das artes marciais ele está nesse outro momento. Né? E por isso que eu vejo que trabalhos como que estão sendo desenvolvidos em várias instituições de ensino, como a Universidade de São Paulo, permitem uma atenção a esse aspecto, para que os nossos profissionais se preparem no sentido de prover, né, a essa atenção de avaliação de cenário em diferentes circunstâncias, desde aquela circunstância mais extremada de atenção, como a experiência marcial, até aquela experiência, né, do cotidiano, né, e que muitas vezes é onde nós negligenciamos e por isso mesmo que os acidentes e essas situações de defesa, né, de ataque ou de agressão acontecem. Quando nós estamos muito atentos, geralmente não acontece, né? Como se diz no jargão popular, nós tropeçamos em pedrinhas, né? Nunca em montanhas. Mestre Léo, muito obrigado.